R. Democracia. Rever o sistema eleitoral e os processos eleitorais. 1. Promover a criação de um observatório permanente sobre o autoritarismo, juntando representantes dos órgãos de comunicação social, da academia, das escolas e da sociedade em geral para que possam ir investigando, discutindo e divulgando dados relativos aos ataques ao Estado de Direito. 2. Reformar o sistema eleitoral, para promover a diversidade e pluralidade do sistema político e um sistema eleitoral mais justo, representativo e proporcional, no qual todos os votos contam. Defendendo, incluindo em contexto de revisão constitucional. Voto a partir dos 16 anos. Direito ao voto em referendo de portugueses residentes no estrangeiro. A participação política e o voto dos imigrantes e refugiados residentes em Portugal. A eliminação da nacionalidade portuguesa originária como limitação à elegibilidade para o cargo de Presidente da República. A revisão dos círculos eleitorais e a criação de um círculo nacional de compensação para as eleições legislativas e listas semiabertas, onde os eleitores votam numa lista de candidatos, mas também têm a opção de votar em candidatos específicos dentro desta, influenciando a sua ordem de eleição. Revendo os processos eleitorais para mudar o método de cálculo do número de deputados a eleger para a Assembleia da República e a sua distribuição pelos círculos eleitorais do território nacional para o método de Saint-Lag. Possibilitar à diáspora a votação por correspondência em todos os atos eleitorais, incluindo as presidenciais e do Conselho das Comunidades Portuguesas. Melhorar as condições do voto por correspondência, garantindo a sua acessibilidade, segurança e confidencialidade. Desenvolver e testar sistemas de voto eletrónico não presencial, nomeadamente nos círculos eleitorais da imigração, salvaguardando as condições legais e técnicas para que tal possa acontecer sem pôr em causa os direitos fundamentais dos eleitores nem a segurança do sistema eleitoral. Alargar o voto em mobilidade e o voto antecipado a todos os eleitores. Garantir a acessibilidade de informação eleitoral e do voto a todas as pessoas, incluindo pessoas com deficiência e pessoas impedidas de se deslocar por motivos legais ou de saúde. Facilitar os mecanismos de recenseamento para imigrantes e atualizar os cadernos eleitorais em todos os círculos, incentivando a atualização da morada dos eleitores que vivem no estrangeiro. Facilitar os mecanismos de recenseamento para imigrantes, com atribuição automática de local de voto de acordo com o domicílio fiscal, da mesma forma que acontece com cidadãos nacionais. 3. Possibilitar a criação de coligações de listas em todas as eleições, permitindo que os vários partidos se apresentem a eleições sozinhos, mas somando os seus votos quando integrem uma federação de partidos e coligações criada para efeitos da atribuição de mandatos. A distribuição dos deputados por partido será posteriormente feita na proporção dos votos de cada um. Aproximar as pessoas das decisões. 4. Realizar em 2027 o referendo à regionalização, promovendo um amplo debate nacional, através da realização de assembleias cidadãs, sobre a importância de descentralizar o poder político, elegendo órgãos regionais por sufrágio universal. A fim de renovar o sistema democrático português tornando-o mais ágil e autónomo em detrimento da atual centralização e hierarquia, criando um nível intermédio de decisão política mais próximo do território e da população, o que horizontaliza e medeia as relações entre o poder central e o poder local, reforçando as cidades médias como polos de desenvolvimento e coesão territorial, sustentabilidade ambiental e igualdade, e dando novo sentido e valor à diversidade de heranças culturais e económicas das regiões do país. A implementação do poder democrático regional deve envolver as populações locais, organizações da sociedade civil, a academia, as autarquias locais, os partidos e movimentos políticos, as associações patronais e sindicais. No quadro de uma revisão constitucional, o LIVRE defenderá que o processo preveja regiões piloto, para que as regiões que assim desejem possam avançar antecipadamente. 8. Fortalecer a democracia representativa com mecanismos de democracia deliberativa a serem estudados, testados e implementados, à escala local, regional ou nacional, com diferentes propósitos e abrangência, sempre em parceria com as pessoas. Começar, nomeadamente, estudos para a criação de uma rede de assembleias cidadãs por todo o país, compostas por pessoas convocadas anualmente, de forma aleatória e rotativa. Estas assembleias poderão funcionar como câmaras permanentes de deliberação, trabalhando em conjunto com a Assembleia da República, através dos deputados eleitos pelos respectivos círculos eleitorais, aumentando o contacto direto com os eleitores e consequente escrutínio. 9. Rever o quadro legal das autarquias locais, promovendo uma reforma institucional, orgânica e de competências, reforçando o papel das assembleias na definição das políticas autárquicas e elaboração de um código autárquico que sistematize e congrega a legislação relativa às competências autárquicas. 10. Fortalecer a democracia local, nomeadamente através da disponibilização online e em direto das sessões das assembleias de freguesia de modo a que os cidadãos possam intervir à distância. Do reforço dos orçamentos das freguesias, criando um fundo para a política local, em que parte desse orçamento seja usado para financiar iniciativas de aproximação da população aos órgãos políticos locais. Da atribuição às assembleias municipais e às variações sem pasta dos recursos humanos e materiais necessários para que as pessoas eleitas consigam desempenhar as suas funções com a informação e tempo necessário para tomar as decisões. Da revisão do Estatuto dos Eleitos Locais, consagrando a remuneração de variações sem pasta.
Da criação de mecanismos vinculativos para que as decisões tomadas em Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal sejam obrigatoriamente efetivadas pelo Executivo local competente. Rever o quadro legal dos partidos. Revendo a Lei N. 72/A 2015, de 23 de julho, sobre a cobertura jornalística em período eleitoral. Revendo a Lei do Financiamento Partidário, tendo em conta a utilização de meios digitais e incluindo critérios de impacto ambiental e visual no financiamento de campanhas e garantindo uma distribuição dos fundos mais equitativa pelas forças partidárias, tornando a prestação de contas dos partidos mais ágil, desburocratizada e automatizada. 13. Rever o sistema de subvenções públicas aos partidos, com vista a reduzir o gasto de dinheiros públicos tanto em campanhas como em serviços de assessoria e a garantir uma distribuição mais equitativa dos fundos. 14. Garantir a dotação orçamental e alocação de recursos técnicos para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional em áreas da sua competência, tal como o acompanhamento e gestão dos fundos europeus e aplicação de programas regionais. Escrutinar e responsabilizar quem nos governa e representa. 15. Escrutinar a escolha de quem nos governa, promovendo a audição prévia e aprovação pelo Parlamento das pessoas escolhidas para integrar o governo, ministérios, secretarias e subsecretarias de Estado, bem como das pessoas indicadas pelo governo para a administração ou para cargos de direção de empresas públicas ou com capitais públicos e institutos públicos, incluindo entidades reguladoras. Aumentando a composição do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa de 3 para 5 membros. Disponibilizando uma plataforma digital acessível que permita o escrutínio democrático dos deputados, da sua atividade, iniciativas e sentidos de voto. Procedendo à revisão do Estatuto da entidade para transparência, atribuindo-lhe poderes de investigação nas matérias que lhe apreciar e dotando-a dos meios de pessoal e técnicos adequados para esse fim. 16. Promover a transparência da representação de interesses em nome de países terceiros, apoiando a harmonização a nível europeu das atividades realizadas com o objetivo de influenciar desenvolvimento, a formulação ou a aplicação de políticas ou de legislação, ou o processo público de tomada de decisão, e realizando relatórios periódicos sobre desinformação. 20. Criar um novo regime das matérias classificadas que imponha o registro centralizado de todos os documentos classificados, a sua progressiva desclassificação e a limitação de entidades com competência para a classificação de documentos. Defender as liberdades individuais. 21. Defender a privacidade e a liberdade de expressão, aprofundando o controle sobre os serviços de informação pelo Parlamento, garantindo o respeito pelas liberdades fundamentais e pela privacidade das pessoas, online e offline, criminalizando o acesso ilegal aos dados bancários, fiscais ou de telecomunicações e tornando causa para a expulsão da função pública, reforçando o papel da Comissão Nacional de Proteção de Dados, promovendo a encriptação das comunicações, supervisionando o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados pelos setores público e privado, fomentando uma postura imparcial do Estado na linha da frente digital, imparcialidade do Estado na web, estendendo o âmbito do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital ao desenvolvimento dos sítios oficiais de instituições públicas de forma a que evitem depender de serviços terceiros ou que impliquem a aceitação de termos estranhos à finalidade do serviço em causa, ou ainda, o rastreamento em linha na interação com os mesmos serviços, estabelecendo critérios transparentes que orientem a escolha de soluções de contacto e de divulgação de serviços e iniciativas do Estado baseadas em redes sociais, de forma a evitar a arbitrariedade na discriminação de alguns serviços em detrimento de outros. Promover a privacidade por omissão e a transparência no recurso a soluções de análise de tráfego, Analytics. Revendo e negociando a concordata, o tratado que concede à Igreja Católica direitos especiais, como isenções fiscais, garantindo que a legislação nacional está alinhada com o princípio da liberdade religiosa, nomeadamente revendo os estatutos da Comissão para a Liberdade Religiosa, o Decreto-Lei 134/2003, de 22 de junho, que aprova o registro das pessoas coletivas religiosas e o Decreto-Lei 308/2003, de 10 de dezembro, que regulamenta a Lei da Liberdade Religiosa, promovendo a construção de espaços neutros para cerimónias fúnebres não religiosas ou de qualquer religião, abolindo o feriado de 8 de dezembro, e substituí-lo por um feriado de 9 de maio, Dia da Europa. 23. Descriminalizar o ultraje de símbolos estrangeiros, a ofensa à honra do Presidente da República e o ultraje de símbolos nacionais e regionais, artigos 323º, 328º e 332º do Código Penal, respectivamente, passando qualquer tutela de matérias injuriosas ou difamatórias a ser tratada nos termos gerais e em sede cível.